manhã nós tivemos um momento ímpar, né, de comunhão. E a proposta é fazê-lo todos os dias, todos os primeiros dias. E se Deus assim nos permitir, todos os dias, esse momento de comunhão que é bom, é agradável ao nosso Pai. Onde nós chegamos aqui hoje de manhã não somente para comer, mas sim para confraternizar com o nosso irmão e dar graças a Deus. E aonde veio uma palavra, queridos, ao meu coração já estava pensando nisso. Qual é o verdadeiro objetivo da igreja? Adorar a Deus, buscar a Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui, ninguém quer ser um crente melhorado. Quantos querem ser um crente melhorado? Eu quero. Eu quero ser uma nova criatura, totalmente transformada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Cristo. Então, se nós hoje estamos aqui com esse pensamento apenas de haver uma melhora em nós, vamos mudar o pensamento. Jesus, ele transforma por completo, de dentro para fora. E eu falei que a igreja, ela tem que realmente transmitir isso, transmitir a glória de Deus através da nossa atitude, através do nosso relacionamento com o povo aí fora, com o pessoal daqui de dentro. E eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado, aquele irmão bonito, que você falou que ele é bonito, a imagem e semelhança de Cristo, e fala para ele assim: irmão, a partir de hoje, eu estou decidido a nunca mais colocar uma vírgula em nossos assuntos mal resolvidos. A partir de hoje, eu decidi colocar um ponto final para que a glória de Deus se manifeste cada dia mais na minha e na sua vida. Eu expliquei a história da vírgula. A vírgula ela serve para dar uma pausa. Não adianta nada eu ter um problema com o irmão e colocar uma vírgula, amanhã o problema vai vir de novo. Então nós vamos tratar esses problemas e dar bom testemunho. E eu fiquei alegre, hoje eu estou alegre de ver esses irmãos aqui, mas também por outro lado estou triste. Alguém está sentindo falta de alguém? Eu estou sentindo falta de 8 irmãos. A ovelha perdida. Não sei por que não vieram, mas mais tarde eu ligo para eles. E o nosso testemunho, queridos, ele tem que ser verdadeiro. O irmão aqui do lado, o Paulo, ele me procurou e falou assim: pastor, vocês são demais. O cara não é cristão, mas nós temos que refletir Cristo através das nossas atitudes. Eu falei: por que, Paulo? Cara, vocês são alegres. Eu vi vocês no dia da galinhada aí brincando, se divertindo, mostrando ali a unidade de vocês, fazendo churrasco. Eu falei: Paulo, nós somos crentes, nós somos deste mundo também, nós não somos extraterrestres. Então a nossa alegria, ela se completa no Senhor. E se o nosso objetivo não for dar testemunho, vão é a nossa estadia na presença do Senhor. E hoje, queridos, eu quero falar alguns erros mais comuns dentro da igreja de Cristo, dentro do nosso meio. Eu queria que você abrisse aí em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo de número 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Essas tecnologias matam. Não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo parecer. Aqui de cara, nesse versículo, encontramos 3 erros que aquela igreja estava passando naquele momento. Então, a igreja que está errada, ela foi advertida para quê? Para a morte? Para a humilhação? Não, para a glória de Deus, para que o poder dele se aperfeiçoe aonde há fraqueza. E às vezes nós somos advertidos, nós somos corrigidos e nós vamos para a nossa casa e começamos a chorar: o pastor não me ama porque ele me corrigiu. Aquela palavra que o pastor falou foi muito dura. Eu não estou falando isso, eu não estou fazendo isso. A igreja de Corinto, ela estava inconstante, ela estava oscilante, ela não estava totalmente seguindo os princípios da palavra de Deus. E foi Paulo preciso chegar e falar: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a mesma coisa. E o povo, quando ele está unido num propósito,
Qual é a linguagem dele? É aquilo que está escrito na palavra. É a mesma coisa. A segunda coisa que faltava naquela igreja era unidade. E por isso começaram a surgir algumas facções dentre os dirigentes da igreja. E hoje no meio cristão existe isso. Queridos, eu vou falar um negócio para vocês. Há espaço para todo mundo. O campo já está pronto. Há lugar para todo mundo trabalhar. Você não precisa derrubar ninguém. Você não precisa criar panelinha. Você não precisa fazer o seu grupinho particular. Cristo, Ele não quer isso. Ele quer que nós sejamos um nele. Porque lugar para trabalhar tem. E a terceira coisa, nesse versículo, que eu olho também e observo, a desobediência nas diretrizes estabelecidas pelos líderes, onde ninguém concordava com nada. E eu falei hoje de manhã, se você tem um líder na sua vida, você vai falar assim, pastor, mas não é o líder que eu queria. Irmão, mas foi o líder que Deus colocou na sua vida, porque era o líder que você precisava dele. Amém. E se você conhece aquela pessoa, tem aquela pessoa como uma pessoa de Deus, que está dentro da palavra de Deus, os princípios bíblicos, por que não obedecer? Ordem absurda, a verdade é que ninguém cumpre. Eu nunca vou mandar vocês pecar, e se assim eu fizer, não cumpra. Então Paulo precisou exortar a igreja de Corinto, porque ela estava indo segundo aquilo que ela achava certa. E eu faço uma pergunta: no meio cristão hoje, existe algum tipo desse sentimento dentro da igreja de hoje? Existe. E por que, pastor, esse sentimento existe hoje dentro da igreja? Por que será que hoje nós damos ouvido à voz de Satanás, à voz do diabo, e não aprendemos lendo a Bíblia, não aprendemos com o erro deles, aonde Paulo exortava, onde vários apóstolos exortavam, onde Jesus exortava, porque nós não pegamos os exemplos e não erramos. Sempre nós temos que errar no mesmo erro. Falta leitura bíblica, falta entendimento bíblico, falta o Espírito Santo de Deus. Se você cai no mesmo erro, é porque você não está dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Você não está lendo Bíblia, ou você não quer nada com Deus. Você está passando um tempo dentro da igreja, pensando que a salvação vem de tempo, ou de obras, e não vem. E vou além, não somente dentro da igreja, mas qualquer lugar que você vá, ou qualquer lugar que você presenciar onde tem dois cristãos, há uma briga horrível. Quantos aqui já assistiram algum programa que o cara abre lá e fala assim, meu programa é evangélico? Eu estive observando alguns programas desses, e eu posso até ser um pouco levado para o extremo, e o que eu notei nos programas são pastores detonando pastores. A igreja está dividida para chegar ao ponto de um pastor detonar outro pastor. Mostra divisão. Igrejas acabando com outras igrejas. E eu faço um convite: assista um programa evangélico e faça com o seu cronômetro o tempo que o pastor perde falando mal de outra igreja. 50% do tempo de programa ele fala da igreja dele. A minha igreja faz isso, a minha igreja cura, a minha igreja é assim. Vem para a minha igreja. Outros 40% é pedindo dinheiro e chorando, lamúrias. É uma vergonha hoje assistir programa que se diz cristão. Estou falando todos. 5%, até aí foi 90%, 5% fala mal dos outros pastores e das outras igrejas. 2,5% do tempo eles vamos para a palavra, e outros 2,5% encerra a programação. Nós perdemos hoje muito tempo tentando nos justificar, tentando detonar o próximo, tentando arrumar panelinha, tentando fazer isso, tentando fazer aquilo. Esquecemos do principal objetivo da igreja, que é pregar Jesus Cristo. E hoje a igreja ela perdeu esse entendimento, aonde os homens estão aparecendo, estão deixando Jesus de lado, estão deixando os princípios bíblicos de lado, estão querendo só o venha a nós. O vosso reino, nada. Pessoas estão morrendo
morrendo de inanição espiritual, porque não tem se alimentado da palavra. E aqui fica um alerta para nós: não dependa, queridos, de pastor pregar uma palavra para você se alimentar. A Bíblia diz: vai para o teu secreto, vai ter com o teu Deus, vai se alimentar com Deus, vai ser bereano, pegue na palavra, condene aquilo que for para ser condenado. Não deixe ser levado por vento de doutrina. Ser tu exemplo na doutrina e persevere nisso. Não somos todos de Cristo? Todos nós pertencemos ao mesmo dono? Ao mesmo Senhor? Ao mesmo Deus? Por que então há essa divisão dentro da igreja? Porque o homem deixou de ouvir a voz de Deus. Não deveríamos nós estar todos unidos com o mesmo sentimento e o mesmo propósito? Chama o povo para orar. Aí você ora 1 minuto, todo mundo ora. Chega 2 minutos, metade da igreja já está sentada. 3 minutos então, os irmãos já estão conversando lá: pastor, você ora demais. Por que a igreja, queridos, então continua errando assim? Primeiro, se você quiser anotar, anote aí. A igreja, ela continua errando porque ela perdeu o seu foco. Antigamente, o foco da igreja, a igreja primitiva, ela tinha um foco em Cristo, de adorar, de exaltar, de buscar o Pai, de se entregar. Ela não queria saber de nada, não queria saber, não tinha esse negócio de prosperidade, não tinha esse negócio de passar rasteira no irmão. Era o povo mesmo se doando, vivia em comunhão, adorava o Pai, compartilhava tudo, e o poder do Espírito Santo ia descendo sobre aquele local, porque o povo tinha entendimento. E quando nós entendemos o que Deus quer e praticamos, Deus ele vai acrescentar aqueles que hão de ser salvos, e a glória dele não vai faltar no local. Só que quando nós perdemos o foco, vamos achar muito tempo para justificativa, para falar mal do irmão. O que eu ensinei hoje? De falar mal do irmão ou falar mal de você? Fale as qualidades do seu irmão, não é? E olha os seus defeitos, porque se você parar e fizer isso, você vai parar de perder tempo. E outra coisa, quem tem que mudar? Eu tenho que mudar. Não é assim que quem tem que mudar. Eu tenho que mudar. Antes a igreja levava a bandeira do Evangelho e apresentava Cristo como o Senhor e cabeça, como dono da igreja. Você olhava, não sei se tinha placa naquele tempo, creio que não tinha esse negócio de placa, mas antigamente a igreja que era séria tinha aqui: ao Deus desconhecido, ao Todo-Poderoso. Hoje tem fotos de pastor na placa da igreja. Tem nome de pastor e placa de igreja. É pregado-se pastores dentro da igreja. Eu não falo honra a quem tem honra. Amém, glória a Deus. Mas quando você honra mais o homem do que a Deus, você perdeu o propósito. Você perdeu o seu foco. Então hoje nós temos que voltar, queridos, ao nosso foco. Levantar a bandeira do Evangelho. Parar de falar assim: ah, irmão, eu não vou na sua igreja não, porque eu sou daquela igreja que Jesus foi ali e já volta. Você é daquela igreja que Jesus abandonou. Então a gente não se bate. Não, somos um no amor de Jesus. Hoje a igreja vive para si mesma. Leva o seu nome, o nome dos seus líderes, os seus status. Embora ainda fale muito pouco de Jesus, o seu maior objetivo é inchar para terem mais dinheiro e mais poder. Verdade é que nós estamos num país capitalista e dependemos do dinheiro para tudo. Mas o meu foco é vidas. Quantas pessoas não estão aí fora perecendo, esperando que a igreja se desperte, que a igreja pare de olhar para o seu próprio umbigo e vá ao encontro dessas pessoas que estão precisando. E quando eu falei, deu o testemunho da Juliana, que 40 dias aquela moça está naquele hospital, e quando eu fiquei sabendo que ela era cristã, e que nenhum pastor da igreja dela, nenhum irmão da igreja dela, aqueles que se dizem irmão, foi visitar, eu fiquei muito triste. Só que aquela moça está entrando numa crise depressiva por causa disso. Cadê o foco da igreja?
Né, Juliana? Você que estava do lado dela. Crise depressiva. Cadê a igreja? A igreja está nas suas quatro paredes, tentando ganhar. Só ganhar. Só ganhar. Cadê seu irmão? Cadê o seu foco? Cadê o seu propósito? Hoje foi falado sobre unidade. O que você aprendeu sobre unidade? O que você tem praticado sobre unidade? Qual o seu maior objetivo? Qual a verdadeira razão de você estar aqui hoje na igreja? Por que você veio hoje de manhã? Pela comida e pela bebida? A Bíblia condena. A igreja vivia, dava testemunho. Os da igreja se doavam em tudo. Irmão, vamos fazer um propósito, estamos todo mundo junto. Não precisa nenhum pastor, nenhum líder falar assim: irmãos, vamos fazer uma campanha de oração. Isso já tinha que ser reflexo de uma igreja que teme ao Senhor, que ora. Porque a oração é a única maneira, a única forma que você tem para falar com o seu Deus. Se você não abre a sua boca, você não vai falar com Deus, você não vai comunicar com Deus. Ah, pastor, mas a palavra ainda nem saiu da minha boca e Deus já conhece, então eu não preciso orar. Irmãos, use a sua oração como arma de ataque e como arma de defesa. Cadê o seu foco? Cadê o seu objetivo? A igreja era abençoada porque todos viviam em comunhão, e Deus ia acrescentando ali a sua porção dia após dia, dia após dia. Por que Deus não cura muito hoje dentro das igrejas? Porque o homem não dá oportunidade para Cristo. É bom, pastor, hoje eu vim, hoje foi tremendo, hoje foi a unção, hoje foi... Não viva de hoje, queridos, hoje já não vai servir para mais nada. A sua oração que você fez hoje já não vai servir para mais nada. Vamos além, vamos pensar no amanhã, vamos viver uma vida inteira, consagrada, dedicada a Deus, onde você não viva somente de momentos, mas você tem uma sequência no Senhor, buscando agradá-lo em tudo, e em todo tempo, e em toda a sua maneira de viver. Aí, irmãos, eu vou falar para você, não vai ser preciso você orar para a pessoa ser curada. Lembra de Paulo? Tem alguém enfermo. Pera aí, irmão. Não misticismo, né? Como é que é, Sandra? Portivo. Não misticismo. Irmão, eu estou aqui ocupado. Dá lá para ela que ela vai ser curada. Ou então, não, nem precisa não, Senhor. Já está curada. Porque a igreja que tem um foco, a igreja que tem um propósito, ela alcança o coração de Deus e Deus abençoa ela poderosamente. Amém ou não? Amém? Amém. Continua, Padre? Continua. O povo é crente, irmão. Você não sabe o que vocês estão falando. Meu Jesus. Amém. Segundo, a igreja, ela perdeu o seu propósito. Primeiro, deixa eu só conferir aqui. Primeiro foi o foco. Segundo foi o seu propósito. Qual o propósito da igreja? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que mais? Mateus 28. O que mais? Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a orar, a guardar os mandamentos, esse negócio todo, não é? E eu pergunto, por que você ainda está sentado? Quem é a igreja? A igreja é parede? A igreja é você? E qual é o propósito da igreja? Fazer discípulos. Por que você está sentado? Ah, pastor, ele já foi alcançado, sabe? Aleluia, Deus. Senhor, envia o irmão lá para ajudar aquele outro irmão que está lá na Conchinchina. E Deus está falando: vai lá, filho, leve a palavra, pregue o evangelho. E é bom nós estarmos na presença do Senhor, porque quando nós realmente queremos ouvir a voz de Deus, Ele nos direciona e nos manda ir. Pastor, mas sei que eu vou fazer lá? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, apregoar o ano aceitável do Senhor, dar vista aos cegos, tirar os presos das prisões, trazer vida, levar Jesus, porque aquele povo, eles precisam conhecer a verdade para ser libertos. Mas a igreja do Senhor está hoje sem propósito.
O maior propósito hoje no coração de muitos é só estar na igreja e esperar Jesus vir. E se você ficar esperando Jesus vir e ficar apenas como observantes daquilo que Deus tem para você, Jesus vai vir e no ápice do arrebatamento da igreja, Jesus vai te deixar somente observando, porque você escolheu observar, não fazer nada. E Jesus não vai deixar você perder o ápice da história, que é o arrebatamento da sua igreja imaculada, a igreja que faz a diferença. Ser cristão, queridos, carregar o nome de cristão no peito é fácil. O difícil é você levantar a bandeira do Evangelho e fazer a diferença. É olhar para o seu irmão e realmente acompanhar as necessidades dele, levar o propósito de Cristo. Olha, Jesus não te prometeu nada disso, mas uma coisa Ele te prometeu: a vida eterna. Ah, pastor, estou passando por luta. Vamos passar por luta juntos. Pastor, estou passando por um momento de alegria. Vamos se alegrar juntos. Esse é o propósito da igreja. Ajudar os órfãos, as viúvas em suas tribulações e coisa do tipo. E quanto tempo nós estamos sentados escutando as mesmas palavras, escutando o mesmo mandamento, escutando a mesma orientação e não temos nenhum tipo de reação? Você vê uma coisa? O Edilson veio lá de Santo Antônio. Santo Antônio precisa? Precisa. Pastor Vinho veio lá de Setor. Precisa que alguém vá lá e evangelize? Precisa. Quem mora na R12, Mário, Eliano, Jesus precisa ir lá? Como ouvirão se não há quem pregue? A quem enviarei? Eu decidi falar: Senhor, envia minha vida. Eis-me aqui, Senhor, envia minha vida. Nos acomodamos, não saímos mais, não nos preocupamos mais com os que ainda não foram alcançados por Cristo e nem pelos que já foram um dia cristãos. Ou não nos preocupamos mais com os nossos irmãos na terra. Para eu estar aqui hoje, queridos, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas atravessaram. Vou pegar a palavra para atravessar, que está até hoje. Né, irmã Isabel falou, atravessar. Muitas pessoas tiveram que atravessar para que o Evangelho chegasse até a nós hoje. Vamos deixar parar? Não, pastor, se Deus quiser. Ele quer. Não nos preocupamos muito com o nosso próximo, e sim com o nosso próprio bem-estar. E falamos que somos discípulos de Cristo. Eu não posso falar que eu sou discípulo de Cristo se eu não amo meu irmão. Se eu vejo meu irmão passando necessidade, encerra o coração, onde está o amor de Deus? Se eu vejo uma pessoa que precisa ser alcançada pelo Evangelho e não vou, aonde eu vou falar que Cristo me alcançou, não alcançou. Então são coisas que a igreja errou no passado, está errando hoje, e se nós não começarmos a termos uma atitude, nós vamos continuar errando. E aonde vai parar o Evangelho? Terceiro, então a igreja perdeu o seu foco, a igreja perdeu o seu propósito, e terceiro, a igreja perdeu a sua identidade. E não somente a identidade, ela está perdendo Cristo, ela está perdendo a sua comunhão com Deus, porque não estão dando mais espaço para Cristo. E hoje o Evangelho está tão taxado por muitos, que você vai falar do Evangelho, sempre vai levantar umas 500 pessoas para falar mal. Falam dos outros, eu não sou os outros, falam de mim. Eu quero ver, irmão, você falar de mim. Se tem um bom testemunho, irmão, fala de mim. Porque aquele que não deve, não tem. A igreja ela tem perdido a sua identidade. Você pode observar, coloca-se uma placa lá, mais uma igreja. O povo tinha que falar assim, glória a Deus, mais uma igreja. Eles estão preferindo bares, estão preferindo boates, do que a igreja do Senhor. Porque a igreja que não tem Cristo, ela perde a sua identidade, ela perde a sua forma, ela perde o seu foco, ela perde o seu propósito. E a igreja que não tem Cristo, ela perde a salvação. Antigamente, dentro das igrejas, só tinha um espaço para falar de Jesus Cristo.
e compartilhar dos seus feitos. E hoje, para nós ouvirmos um testemunho dentro da igreja, queridos, é uma luta. Não é, Eduardo? Cadê o Eduardo? Não é uma luta para contar um testemunho? Não, pastor! Mas eu vou dar aquele testemunho quando Deus, aleluia, né, abrir a janela do céu e derramar aquele avião de bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Uma coisa tão pequena, de fundamental importância, o testemunho. Ô pastor, Cristo me alcançou. As coisas velhas passou, se passaram e tudo se fez novo. Irmão, mas o que você tem para comer? Eu não tenho nada, irmão, mas eu possuo tudo. E se você falar hoje um testemunho desse na igreja, aqueles que não conhecem a Deus vão te ridicularizar. Só isso, irmão, isso é testemunho. É testemunho. Senhor, a tua graça me basta. Eu posso passar necessidade, provação, tribulação, posso passar para o que for, mas o Senhor vai me dar força, porque eu sei que o Senhor está comigo. Nos momentos, Pai, de fraqueza, eu sei que o Senhor não vai me abandonar. E nos momentos, Pai, mais difíceis, o Senhor também não tem me abandonado. E nos dias de alegria, Pai, eu vou me regozijar, porque eu sei que Tu é fiel. Buscar em primeiro lugar, Senhor, irmãos, o reino de Deus. E nós não estamos buscando mais o reino de Deus como se deveria buscar. A maioria delas hoje só falam de homens, só falam dos seus feitos, só falam de suas estruturas, só falam do seu poder aquisitivo. E nunca, uma pessoa que não tem identidade com Deus, nunca vai estar satisfeito com o que tem. Vai ver uma pessoa gananciosa, soberba, arrogante, mesquinha, pobre, cega e nu. Miseráveis homens que somos, irmãos. E se essa noite te pedir a sua alma, o que você vai ter para apresentar? Aquilo que tu tem preparado, para quem será? Cadê a sua identidade, irmãos? Cadê o brilho do Espírito Santo sobre as nossas vidas? Eu fiquei feliz quando o Paulo me abordou ali fora e falou assim: pastor, eu vi a unidade, eu vi a diferença, eu vi que vocês verdadeiramente pregam a Deus e vivem isso. Alegra o coração do seu pastor ouvir esse tipo de testemunho. E ele falou assim: mas pastor, você sabe que eu não sou dessa religião, né? E nem quero mudar a minha religião. Mas se um dia eu quiser assistir um culto lá na sua igreja, eu posso? Eu falei: as portas estão abertas. Mas eu não quero, pastor, ser crente. Eu falei: irmão, nem eu quero que você seja crente. Eu quero que você conheça a verdade. E se a verdade te libertar para mim, é o que basta. E o filho dele hoje está aí. Ele falou assim: eu posso mandar meu filho lá? Mande. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Por que nós vamos fazer diferenciação, acepção ou coisa do tipo? A igreja que tem identidade, ela não vive de achismo, ela vive com um propósito. Aleluia. Que todos venham conhecer a Deus. E uma vez conhecendo a Deus, queridos, é fazer a manutenção para que eles não venham largar. Mas tem que começar aqui, ó. Tem que começar aqui. Tem que começar dentro de mim, onde eu decidi abrir mão dos pecados. Ah, pastor, mas você não peca mais? Ixi, não peca demais. Só vamos parar de pecar quando Jesus Cristo nos der um corpo totalmente glorificado. Mas é uma luta interna, porque eu quero ter essa identidade de Cristo. E quando eu vou ao monte, eu falo assim: Senhor, se possível for, eu quero descer que nem Moisés. Primeiro com a sua orientação, para conduzir o teu povo. E depois, que resplandeça o teu brilho sobre a minha face. Que eu venha, Pai, estar pregando escondido, e que o Senhor venha estar falando, que o Senhor venha estar mudando, que o Senhor venha estar preparando a tua igreja para receber o melhor do Senhor que ainda está pedindo. Que o teu Espírito Santo sempre venha ter liberdade. Esse é o nosso propósito. Jesus não tem aparecido muito nas pregações. Jesus não tem mais aparecido nos sermões. Dificilmente você escuta uma pregação hoje: olha assim, Jesus está voltando, Jesus está à porta, Ele está batendo, igreja, desperta, igreja, Jesus está vindo.
Hoje você não vê esse tipo de pregação, querido, sentir saudade desse tipo de pregação. Hoje você não vê mais Jesus nos louvores, não é? Hoje você vê os louvores exaltando os homens. Não é verdade? Cadê Jesus, queridos? Em nossa igreja. Em uma igreja que não tem esses três princípios, ou que perdeu o seu foco, perdeu o seu propósito e perdeu a sua identidade. Essa igreja, ela está totalmente comprometida. Então que nós venhamos, queridos, esta noite, realmente deixar a palavra de Deus constranger os nossos corações e pedirmos para Ele, para que a glória dEle, a vontade dEle, a soberania dEle venha sempre estar na nossa vida, e que nós, queridos, não venhamos mover uma palha para atrapalhar, igual a irmã Isabel falou. Pedro, se você voltar ali uns 5 versículos antes, ele foi totalmente elogiado por Jesus. Olha, Pedro, Simão Barjonas, não foi tu que disse, não foi carne ou sangue, e sim o próprio Espírito de Deus que te revelou. 5 depois, ele é chamado a atenção. Perdeu o foco, não entendeu o propósito, estava sem identidade. Então que nós, queridos, venhamos olhar para o nosso irmão, venhamos como um corpo de Cristo, realmente não cometermos esses erros que nós diretamente falamos, que a Bíblia está cheia disso, que nós vamos pegar os erros, guardar para nós e não errarmos, e sim aperfeiçoarmos em Cristo Jesus.